partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Quando a gente fala em desenvolvimento, muita gente ainda pensa em algo que vem de fora. Um projeto, um investimento, uma decisão que chega pronta. Mas a verdade é outra. Desenvolvimento de verdade nasce dentro do território. Ele é construído por quem vive, por quem trabalha, empreende e acredita naquele lugar. E talvez esse seja um dos movimentos mais importantes dentro das comemorações dos nossos 400 anos. Não olhar só para o que a gente foi, mas organizar com inteligência o que a gente quer ser. E para abrir o programa de hoje, uma reflexão de Peter Drucker que diz o seguinte: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, todos juntos contra os vilões do esgoto, Sicredi é ter com quem contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia, Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria, Fena Soja 2026, Nosso Ouro vem do campo e Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar de futuro, mas não de um futuro abstrato, de um futuro que está sendo construído agora, aqui na nossa região. O Sebrae RS está mobilizando lideranças e a comunidade para um projeto chamado Territórios Empreendedores Missões 400 anos. Uma iniciativa que envolve diversos municípios e propõe um novo olhar sobre desenvolvimento econômico e protagonismo regional. E para essa conversa, eu recebo hoje Elisiane Geri Rampel, já sócia aqui do nosso cafezinho, e analista sênior de articulação de projetos do Sebrae. Lisi, que bom tudo de novo aqui. De novo, né? Adoro. Uma semana estamos aqui, adorando. Adoro. Obrigada, Dani. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu estava preparando o nosso roteiro hoje de manhã, né? E pensando, o que seria de uma região se a gente não tivesse movimentos de desenvolvimento e se a gente não tivesse instituições como o Sebrae promovendo isso, sabe? O quanto que isso é importante e relevante, Liz. Então, assim, que bom que tu tá aqui hoje pra gente falar disso, que bom que a gente tá aqui pra poder divulgar, né, esses projetos. Porque isso é construção de futuro, né, Lizzy? Quando a gente está se movimentando agora, é pensando lá na frente, né? É verdade, Dani. Eu acho que esses 400 anos, é bem como tu colocaste aí na introdução, é um momento não só do olhar do passado e fazer as comemorações ou até a reflexão sobre tudo que aconteceu aqui na nossa região, né? Mas principalmente olhar para o futuro. Eu digo, o que a gente quer para os próximos 400 anos, né? Aquela galera que vai vir lá na frente e que vai comemorar os 800 anos, então, das missões, né? O que é que eles vão ter? E qual história vai ser contada? Exatamente. E a gente está num momento de transformação. A região está recebendo uma grande oportunidade com essa entrada do projeto Avançar. São em torno de 70 milhões vindo para a nossa região. Isso não é brincadeira. Isso tem que provocar a transformação. E é com essa preocupação que o Sebrae Rio Grande do Sul olhou para a região das missões novamente e disse, vamos contribuir. E a gente está aqui. Que beleza. E daí eu quero reforçar, porque assim, quinta-feira a gente sempre fala dos 400 anos aqui no Cafezinho. Então a gente sempre tem uma história importante para ser contada. E bem como tu colocou, a gente está sempre revendo a nossa história, porque é importante a gente saber como que a gente chegou até aqui, né? Mas é tão importante, isso também está dentro dos 400 anos, saber onde que a gente vai estar, então, daqui mais 400. Exatamente. E é exatamente isso. E aí, quando a gente fala de territórios empreendedores, né, Liz, a gente está falando, parece, assim, alguma coisa mais técnica, mas na prática, o que significa esse projeto? O projeto Territórios Empreendedores, é importante dizer que ele é uma metodologia que foi desenvolvido junto com a Unicinos. Ela já foi testada em outras regiões do Brasil, né, como interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, e agora está vindo para o Rio Grande do Sul, e até ontem a gente comentou que a gente está trazendo ele como um piloto, né? Piloto, tu tá testando, e a gente gosta de pilotar bem, então nós estamos testando nas 9 regiões do estado. Todas as regiões que tem Sebrae, todas as nossas regionais, vão trabalhar cada um olhando para o desenvolvimento do seu território. E aqui nas missões não podia ser diferente da gente não olhar para esse movimento dos 400 anos e desse recurso. Então nós refletimos, está vindo todo esse recurso para cá, está sendo construída muita infraestrutura, atrativos, aeroportos, são museus, são pontes, né? E isso realmente vai provocar o desenvolvimento do ecossistema?
a região como um todo vai pegar essa oportunidade, eu digo surfar essa onda, né? Que é o momento, assim, é bem isso, a onda tá vindo e tu tem o momento certo de entrar. Sim. Porque depois se passou toda essa movimentação, a gente tá na pauta, né? A gente tá na mídia. Então a gente tá motivado com isso, a gente tá orgulhoso, né? Estamos aqui refletindo sobre os 400 anos, enfim. Se nós deixarmos isso simplesmente virar em infraestrutura, não vai trazer o desenvolvimento. Sim. Então, o projeto Territórios Empreendedores, ele olha para toda essa região, ele é uma metodologia que a gente chama de aprendizagem contínua, porque ele não traz uma receita do bolo. Ele traz uma união entre a sociedade civil, o privado, o poder público, para que todos olhem para o momento que nós estamos, quais são as nossas fortalezas, quais são as nossas oportunidades, quais são os nossos desafios, quais são as nossas fraquezas, o que nós temos, né? O que está vindo e como que nós podemos trabalhar para isso. Então, é um projeto árduo, né? E assim, eu sei que tu vai me fazer a pergunta, mas eu vou dar uma falada nela. O sucesso desse projeto depende efetivamente da nossa comunidade. Sim. E a comunidade aqui não é só o poder público. Ele tem a sua parte, ele tem que estar junto. Mas são os empresários que estão dentro das suas empresas, que estão nos escutando agora e que muitas vezes falam da nossa cidade, falam da nossa região. E tudo bem, a gente está passando por problemas, mas efetivamente, o que eu faço como empresário para fazer essa transformação? E a oportunidade está aí. Sim. Liz, agora tu tocou num ponto que é muito importante, porque assim, a gente, quando tu está falando que esse projeto inclui aí várias hélices, né? Poder público, poder privado, a quádrupla, inclusive, né? Porque tem a comunidade junto, né? E a academia. Qual que é a importância e qual que é a diferença, principalmente, quando a gente consegue juntar, de fato, todo junto na tomada de decisão, entende? Porque, assim, a gente vê, às vezes, tal coisa tá acontecendo, eu nem sabia que estava acontecendo, tal coisa foi decidida ou foi feita, eu não tive... E dá um sentimento de exclusão, né? Eu não fui consultada nisso. Então, se a gente quer construir um território inovador, se a gente quer ter inovação, ter sustentabilidade, ter desenvolvimento, todo mundo tem que fazer parte disso. E a gente sabe que muitas vezes, como é que eu faço parte disso? E a gente vai conversar, que a gente tem... Agora nós estamos bem no momento aí de mapear o momento que nós estamos vivendo, mapear os sentimentos, como que a comunidade se enxerga olhando para empreendedorismo, mapear as empresas, né? Quais são as oportunidades que elas têm, olhando desde capital financeiro, olhando em recursos, olhando em planejamento, olhando quando ela começou a pensar, colocar a empresa dela, ela teve apoio para isso, né? Ela teve aonde procurar, ela teve orientação ao crédito, ela teve acesso à capacitação, ela mesma estava qualificada, qual era o conhecimento técnico que ela tinha antes de iniciar essa empresa, ou... Porque a gente sabe que uma empresa nasce de necessidade ou oportunidade, né, Dani? Sim. E, infelizmente, abrem bastantes por necessidades, mas na última pesquisa a gente já viu que a oportunidade cresceu, né? Então, isso é bom, porque é eu olhar para o momento, eu olhar o que está acontecendo, mapear o território, né? E dizer assim, eu olhar, cara, 400 anos está aí, estão construindo um monte de coisa, né? Tá tendo um mini mundo, por exemplo, vai ter a projeção mapeada aqui em Santo Ângelo. Como que eu posso ganhar nisso, né? O que eu posso botar um negócio, colocar uma empresa que vai fazer sentido e atender esse público-alvo, né? Então, é sobre isso, né? E aí, a gente entra com esse projeto em que vai durar 3 anos na região. A gente tinha uma metodologia anterior que nós chamávamos de líder, tá? E a gente entrava na região e a gente até fez algumas ações aqui na região com isso. Reunia todo o poder público, aplicava essa FOFA, né? Que é essa matriz aí das fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. E fazia planejamento, né? Então a gente olha para isso tudo, como que a gente pode agir, quais são as metas, quais são os indicadores, quais são os prazos. E entregava isso e disse, agora... coloquem isso em prática, e aí né? o bicho pega. Tá.
E a gente até dava algumas ferramentas, mas a gente não fazia o acompanhamento, né? A gente encerrava ali. E essa metodologia inverte isso, né? Ela começa mapeando os empreendedores, então a gente vai colocar no final um link aí de um questionário que a gente está mapeando todas essas questões que a gente abordou anteriormente, né? Desde como eu abri a minha empresa até como eu estou agora. E a gente também está mapeando a questão da comunidade, né? Que é essa característica empreendedora. Quanto empreendedor eu sou. Então, aqui já começa a participação. Sim. Eu estou sendo ouvido. A gente também fez, Dani, uma série de entrevistas, tá? Com lideranças da região para entender quais são o que já aconteceu, que movimentos já aconteceram na nossa região, porque a gente não quer partir do zero. A gente quer olhar o que foi feito na região, o que é bom, que estudos, né, de diagnósticos, de potenciais econômicos, de desenvolvimento que existem, que projetos que já estão sendo construídos que a gente pode olhar. Que importante isso. Né? Então, a gente conversou, a gente já praticou, fez entrevista orientada, com todo um roteiro de perguntas. Elas são gravadas, inclusive, para a gente depois conseguir organizar todos esses pensamentos e não perder isso, né? E nós ouvimos já 14 lideranças, tá? A metodologia diz para a gente ouvir no máximo 20. A gente vai acabar ouvindo um pouquinho mais ainda. Eu quero ouvir mais 14. E aqui uma das questões é diversidade também. Então a gente escutou desde a economia criativa, por exemplo, o Pepe, né, que é diretor artístico, conversou conosco, né? Desde uma artesã, sabe, a um presidente de associação comercial, né, olhando para todo o território. Então a gente busca um prefeito, um secretário de cultura do estado. Então a gente está ouvindo pessoas em que tem esse conhecimento, essa visão, esse olhar de floresta que a gente chama, e que vai contribuir, porque isso tudo vai servir de base para a segunda etapa. Para a segunda etapa. Essa fase, então, é a chamada reconhecimento de território. Exatamente. Né? Para entender um pouco da identidade regional, para que a gente aproveite o que a gente tem de melhor aqui, que foi exatamente o que você falou, né? Isso, porque o projeto tem que fazer sentido com o potencial, que, por exemplo, qual é a grande característica da região? É agronegócio. Né? Todos, o consolidado é agronegócio, tá? Qual é o potencial? O turismo, né? Mas o turismo faz horas que a gente fala que é potencial. Só que agora, com essa entrada de recurso, antes a gente tinha problema, não tem acesso asfáltico para São João Batista e São Lourenço. Temos. Falta pouquinho, né? Tá ali, tá na mão de fã para liberar ali para a estrada e até o final, né? Não temos atrativos. O recurso tá aí. Tem que construir, tem que fazer prestação de contas. O Álvaro Tyson teve outro dia aqui e ele contou tudo que está sendo feito no sentido de estrutura. Maravilhoso. Incrível. Então, assim, a gente vai ter uma rota turística perfeita para 3, 4 dias, né? Aí é que tá. Mas não adianta... Quando que eu vou conseguir entrar nisso? Né? Não, pois é. Mas não adianta o turista vir e ir, por exemplo, vai ter o parque do Minimundo, né? Lá em São Miguel. Ok, eu fui, visitei o parque, eu tô encantada. Quando eu saio do parque, o que eu faço? É aí que entra esse projeto. Tá. Qual é a lojinha que eu vou comprar que vai ter souvenir que fale daquilo que eu vi no parque com a qualidade que merece, né? O café que tá do lado, ele me oferece um simples café ou esse café é temático, o ambiente está conversando? Porque é o conceito que eu digo, o conceito Disney, né? O conceito Disney tudo conversa. Eu te encanto, tu entra dentro de um espaço, um parque temático que todo mundo fala a mesma linguagem, em que aqui a tua experiência é o que nós queremos, e se der qualquer problema, nós vamos resolver pro melhor. Tu não vai sair com uma experiência negativa. E em todos os momentos tem impulso de venda com aquilo. Eu visitei a Barbie, vai ter alguma coisa da Barbie. Eu fiz o Mickey, vai ter uma coisinha do Mickey. E aquele apelo é tão grande que eu não consigo sair dali sem levar alguma coisa. Porque é um sentimento de perda. Eu nunca mais nunca mais, não, é uma palavra forte, que eu vou estar aqui de novo? Quando que eu vou ter a oportunidade de estar aqui novamente? Porque quando tu viaja, tu quer sempre conhecer coisas novas. Então eu vou agora aqui, depois eu quero ir para outro lugar, né? Eu tenho esse problema, né? Porque eu viajo e aí eu sempre acabo caindo nas lojinhas e tenho que levar alguma coisa, né? Então eu já levo uma bagagenzinha separada para trazer as comprinhas.
E é isso, é o turismo, gente. Exato, sabe? Exato. Né? E é essa oportunidade que esse levantamento está fazendo agora nesse primeiro momento. Exatamente. E aí também tem que olhar, vai reunir todas essas informações, a gente vai ter uma série de ações para frente, onde vai ter seminários, encontros, enfim, acho que a gente fala disso no próximo bloco, mas aonde a gente vai precisar que a comunidade, os empresários, a governança, sociedade civil, as ONGs, né, economia criativa, todo mundo participe. Liz, e aí no sentido de participar, a gente vai deixar lá um QR Code no último bloco, na tela, para quem estiver nos assistindo pelo YouTube, né? Mas se a pessoa quer participar e responder esse questionário, eu recebi no meu WhatsApp, né? Se a pessoa não dá a sorte de estar num grupo onde vocês estão lá impulsionando várias mensagens e liberando os links aí para as respostas, como que a pessoa pode procurar para responder? No nosso site do Sebrae, né? No nosso Instagram do Sebrae RS vai ter. E a gente pensou também naquela pessoa que não é tão ligada nas redes sociais, né? De como que a gente atinge essa pessoa. Nós mandamos imprimir uns cartazes. Boa. E a gente vai colocar na universidade, a gente vai colocar no centro, né? Em alguns lugares. Então, se você vê um cartaz que tem um QR Code, que fala do projeto Territórios Empreendedores, Empresário ou Comunidade, acessa o QR Code, pode acessar o link, né? Ele não é um fake, ele realmente vai te levar para um questionário para responder e você está fazendo parte desse desenvolvimento. E daí, assim, a gente falou disso da última vez que tu esteve aqui, da importância da gente levantar dados para tomada de decisão, né? Eu continuo reforçando isso, porque sim, é importante para qualquer projeto a gente ter dados. Para este, é importante que se tenha muita participação. A gente está falando aqui de buscar 700 respostas no mínimo para esse questionário. Para ter amostragem, né? Para ter amostragem suficiente. É muita gente. Em contrapartida, isso é 1% menos da comunidade de Santo Ângelo, né? E a gente está falando de toda a região também, né, Lizzy? Exatamente. Porque a gente não está pensando só em Santo Ângelo, a gente está pensando num crescimento regional. Na verdade, esse projeto entra para os municípios que receberam recurso do Avançar Turismo no primeiro lote, tá? Porque tem 2 lotes. E a gente olhou quando o projeto foi desenvolvido já para aqueles que já estavam com convênio assinado e tal, e que são, na verdade, os projetos que são mais de produtos turísticos, né, mais fortes. Esse segundo lote, ele entra mais para a parte cultural, assim, como centro histórico, museu, né, um centro cultural, algumas coisas assim que são extremamente importantes, mas a gente vai olhar mais para esses produtos como o Minimundo, como o Mapping, são produtos realmente turísticos. Então, que municípios são esses, né? Entra Santo Ângelo, Vitória das Missões, Entre Juiz, São Miguel, Caibaté, São Luís Gonzaga, Bossoroca, Porto Xavier, Giruá, e eu estou me esquecendo de algum aqui, deixa eu só ver. Vitória das Missões, é isso aí, São Miguel, não é esses mesmos. Tá. Todos eles. Então é toda essa galera aí pra gente buscar no mínimo 700 participações para que a gente tenha dados suficientes para conseguir dar sequência para a segunda parte do projeto que a gente vai saber no próximo bloco. Agora são 13h23, a gente vai para o nosso intervalo, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Fena Soja 2026 e Tenondé Parque Hotel. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Sicredi juntos pra poupar. Mais recompensas, mais brindes e experiências. Sicredi juntos pra ganhar. Pizza pra devorar, aquele cashback mala pra viajar. Sicredi juntos pra ganhar. Se embelezar, diversão, lazer ou relaxar no spa. Sicredi juntos pra ganhar. Kit churrascão, sorvete de potão, tá feita a junção. Juntos Sicredi. Faça seus negócios com Sicredi. Troque por experiências, brindes ou cashback. É só baixar, se cadastrar, indicar, poupar e ganhar. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Você sabe a diferença entre esgoto cloacal e drenagem pluvial? O esgoto cloacal é aquele que vem de casas e estabelecimentos, como água do banheiro, da pia ou da lavanderia.
Esse sistema é operado pela Corsan, que faz a coleta e o tratamento. Já a drenagem pluvial é a rede que recebe água da chuva, captada pelas bocas de lobo nas ruas. Esse sistema é responsabilidade do poder público municipal. Misturar essas duas redes pode causar alagamentos e problemas no funcionamento do sistema de esgoto. Por isso, cada rede tem sua função específica. Minuto Corsan. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Ministério da Cultura e Prefeitura Municipal de Santa Rosa convidam você para uma edição histórica da Fena Soja. Venha comemorar conosco 60 anos da maior feira multissetorial do Brasil. Fena Soja 2026, de 1º a 10 de maio no Parque de Exposições de Santa Rosa. Patrocínio Sicredi, Cooperluz, Ketem Bebidas, Icatu Coopera, GH, Sebrae, Ravan, Sulnet, Lactalis, Caixa Econômica Federal, Banrisul, Alibem e Corsan. Nossa natureza, Movimento Rio Grande. Fena Soja 60 anos. Nosso ouro vem do campo. Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13 horas e 27 minutos. A gente está de volta aqui com o nosso cafezinho da tarde, sempre com o apoio da Corsan, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Fena Soja 2026 e Tenondé Parque Hotel. A gente está trocando uma ideia hoje aqui com a Lise Rampel, do Sebrae, sobre o projeto Territórios Empreendedores Missões 400 anos. Lise, a gente falou bastante da participação da comunidade, né, do quanto que isso é importante neste primeiro bloco, mas essa escuta que vocês estão fazendo agora, né, ela trabalha, e eu peguei lá com 6 dimensões importantes, capital financeiro, talentos, infraestrutura, políticas públicas, cultura e governança. O que vocês pretendem entender com o levantamento desses dados a respeito do território? Excelente pergunta, Dani. Na verdade, é entender a região que esse empresário vive, quais são as forças que ele tem para colocar uma empresa e fazer com que essa empresa prospere. Que boa. Tá? Porque quando eu falo de capital, ele conseguiu recurso? Foi fácil o acesso ao crédito? Quando eu falo em capital humano, ele tem pessoas qualificadas para atender, que é a grande dor, né? Todo empresário vai falar contigo, ele diz, não tem gente qualificada. Ao mesmo tempo, dizem que tem desemprego, né? E aí, ao mesmo tempo, o Senac faz um curso de qualificação técnica e não consegue fechar a turma, sabe? Então, aonde que tá o problema de tudo isso, né? Por que não dá o match? Por que não dá o match, né? Porque tá faltando, tem oportunidade, é gratuito e a coisa não anda, né? Então, ele mede esse terreno, se esse terreno é fértil para eu colocar essa semente empreendedora e fazer com que essa empresa cresça, se fortaleça, se desenvolva, gere empregos, gere renda, pague impostos e realmente contribua, né? Então, é aquele sentimento que o empresário diz, eu tô sozinho quando eu vou abrir a empresa ou não, né? Então, não tá, porque o Sebrae tá sempre do teu lado, né? Sempre. Então, se você precisar, o Sebrae vai te ajudar. Olha, Lise, eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu já te falei isso outras vezes, mas todas as
segundas-feiras, assim, ó, quase todas eu escuto sempre falar, não, eu busquei ajuda no Sebrae. E semana passada eu fiz uma reunião com 2 novas empreendedoras que estão surgindo aí na cidade, que vão fazer uma parceria aqui com um cafezinho a partir de maio. E elas tá começando o negócio delas, eu digo, pois é, agora a gente tem que buscar não sei o que. Eu digo, vocês já falaram com o Sebrae? E a gente não lembrou do Sebrae. Eu digo, mas então semana que vem é tema de casa pra vocês. É isso aí, Dani. Busca só o Sebrae. Spoiler, assim, ó, não é a pauta da entrevista, né? Mas, por exemplo, a gente tem um programa que se chama SBDC, que é uma metodologia que nós buscamos nos Estados Unidos de desenvolvimento da empresa. E cada analista atende, né, um grupo de 100 empresas durante aquele ano, faz o acompanhamento. Aplicando um diagnóstico, entendendo o seu momento, fazendo um planejamento junto, fazendo visitas de orientação. Então, só de ter alguém conversando contigo sobre as tuas dificuldades, planejando junto e de tempos em tempos, retornando aqui, disse, aí, Dani, colocou em prática, tu tá fazendo. Porque tem muito isso do papel de cada um, né? O desenvolvimento não acontece, não é externo. Não é alguém que traz. Ele tá dentro de nós. Depende do que eu faço com as ferramentas que eu tenho em mão. Então, todos os anos a gente renova essa carteira, tá? Eu acho que ainda tem algumas vagas. Aqui a gente tem a Grace, tem Cá, tem o Carlos Eduardo Bueno. A Esiane é a gestora do projeto. Eles que fazem o atendimento pontual na empresa. Então, se alguém tiver interesse... Dia 11, as gurias vão estar aqui, a gente vai falar disso. Elas vão falar sobre isso aí, elas já vão dizer. Já deixa agendado o cafezinho do dia 11, que vai estar muito legal. Mas aí tu falou do papel, né? De cada um ter o seu papel. Então, esse levantamento que está sendo feito agora são 2 links, um para os empreendedores e um para a comunidade, né? Quem não é empreendedor, qual que é o papel dessa pessoa? Quem não é assim, ó. Primeiro, eu acho que é orgulho de ser missioneiro, tá? É falar bem da sua cidade, é falar bem do seu território, tá? Então já começa por aí, né? Que vive aqui. Porque tem muita gente que olha e fala mal da cidade que vive, tá? Segundo, como comunidade, eu tenho uma residência, eu tenho uma casa, tenho uma frente da minha casa que eu posso cuidar, né? Então, como que a gente tem o ambiente da nossa cidade limpo, organizado? Eu já posso olhar para isso. Eu tenho um filho, né? Eu tenho alguém na minha família. Eu trabalho essa semente do empreendedorismo com ele, ou eu trabalho com ele para ele estudar e fazer um concurso público, tá? Porque tem muito isso, né? Não, eu quero fazer um concurso público porque daí eu tô bem. Gente, tem que empreender, tem que colocar empresa, sabe? Não é fácil. A gente sabe que não é, tem um monte de impostos e tal, mas o empresário se realiza também, E eu faço né? um parêntese, dados os perfis, Lizzy, inclusive, né? Independente se essa pessoa daqui a pouco não tem muito perfil para ser um empresário, a mentalidade empreendedora não é só abrir o negócio, né, Lizzy? Sim. E daí, ser empreendedor dentro da tua cidade, independente do espaço que tu ocupa, é um mindset. Exatamente. Eu já não gosto mais de falar mindset, mas é uma forma de pensar mesmo que potencializa a região que eu moro, E né? daqui a pouco, assim, eu posso não ser empreendedor, mas eu posso fazer parte de um movimento Pronto, que fortaleça exato. isso. Isso é empreender né? também. Isso é empreender. A questão do voluntariado, né? Exato. Que é um assunto extremamente importante. Então, quanto que é que eu me voluntario para contribuir com causas? A gente teve, por exemplo, agora, domingo, né? Teve a Missa da Terra Sem Males, o Coral das 400 Vozes. Pô, eu não sou empresário, mas eu não posso fazer parte desse coral, sabe? Tá tendo agora o grupo da Orquestra Barroca. Aí eu tenho uma habilidade de música, eu não sou empresário, mas eu não posso tocar nessa orquestra, sabe? Vai ter um desfile temático, eu não sou empresário, mas eu não posso participar junto, ir lá, botar uma roupa temática e fazer parte desse movimento, né? Eu tive agora há pouco em São José do Inhacorá, tá? Ali do lado de 3 de Maio. Uma graça a cidadezinha. Super bonitinha, super... E o prefeito... Limpinha, arrumadinha. Arrumadinha, uma graça. assim... É o reflexo de quem mora lá, claro, né? E o prefeito me mostrando que eles criaram, era Páscoa ali, então tinha a Via Sacra, a procissão, né? Tu subia ali o Calvário Clássico. e tal. Clássico. E eles fizeram disso um produto turístico. Sim. Tá? Aí ele me mostrando, não, a gente envolve toda a comunidade. Então, quando as pessoas chegam, a gente reúne aqui mais de 7 mil pessoas aqui para assistir o ato. Quando as pessoas chegam lá embaixo, porque a gente subiu o cerro, né? Literalmente subimos o cerro no calorão, meio-dia, a loira tava lá, né? Tá? E aí lá embaixo a gente pega os cavalarianos para
trabalhar, né, então, com a questão lá religiosa, e eles se vestem, eles usam tochas, e aí eles estão na cidade. Então, imagina, tu chegar na cidade e enxergar isso. Eu lembro de uma viagem que eu fiz para a Alemanha, eu fui a Rotenburg, né, e eu dei a sorte de chegar na cidade quando estava tendo as comemorações do município. E lá eles comemoram a Idade Média, né? Então, e eu achei aquilo tão lindo, eu não parava de bater foto, porque toda a comunidade se vestiu com roupas da Idade Média. Então era da criancinha, à vovó, ao senhor, e tinha de tudo, gente. E a cidade estava um teatro vivo. Em todas as esquinas, as pessoas, e elas ficavam felizes, orgulhosas daquilo. Sim. E isso, o que acontece? Gera likes. Claro. Por causa do que eu parava? Eu parava as pessoas literalmente na rua e pedia para fazer uma foto com ela. E tenho vários aqui guardados, posso até te mostrar depois. E eu disse... É sobre isso. É quando tem as comemorações, a gente criar esse ambiente. Claro, tu vai dizer, Lizzy, mas eu não vou botar uma roupa de índia e sair. Mas então compartilha o post, comenta o post, manda o link pro Brasil inteiro. A gente teve o festival aqui do Viva Missões semana passada. Foi muitas pessoas, mas poderia ter ido mais. Sabe? Poderia ter ido mais, né? Poderia. Baita do momento. Incrível. Então é sobre participar, é sobre fazer parte, é estar dentro desses momentos em que a sociedade é chamada, sabe? E daqui a pouco questionar aonde que eu posso contribuir, Exato. Como que eu posso ser útil para isso. Exato. E esse tipo de diagnóstico que está sendo feito agora com esse projeto, Lizzy, ele vem aí ajudar, né, a de fato entender quais são os desafios, porque às vezes eu tenho uma dor, eu sei, ou, né, a gente tem muito esse papel de técnico de futebol, de olhar, não, mas isso aqui tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sem ter um embasamento de dados, de respostas. E aí eu reforço mais uma vez o quanto que é importante, né, que todo mundo participe com a sua visão. Esse é o momento de colocar a sua visão e também, à disposição. Dani, assim, ó, como contribuir, né? Vocês vão colocar o link, né, aqui no final. Então, e depois no corte também do Instagram. Isso, então acessa aqui, né, o link, a bio aqui da rádio, pega o link e dissemina na tua família. Se você fizer isso só, você já fez um grande trabalho. Se você disseminar com os teus amigos também, porque não tem pessoa certa ou errada. Ai, para quem que eu mando? Para quem você conhece. Todo mundo tem que responder. Claro, né? Uma criança não vai responder isso, que não é o perfil, né? Mas toda pessoa que já vota, né? Que já tem uma consciência política, que tem um conhecimento, uma visão sistêmica, enfim. Não precisa nem ter visão sistêmica, pessoal, tá? É só fazer parte da comunidade, aí já ser uma pessoa que visão, tenha porque conhecência. Quando tu fala de diversidade, é exatamente isso. A gente precisa ter todos os olhares. Então, o estudante tem que responder, o líder de bairro tem que responder, as mulheres, a dona de casa, aquela que fica só cuidando, diz, não, mas eu não faço parte disso, você faz parte, minha querida. Faz muito, meu amor, é tu que deixa aquela calçada linda lá para que o turista passe cria lá. Seus filhos, né? Você quer um ambiente para o futuro, então todo mundo tem que responder. E os empresários, por favor, né, coloquem aí no seu meio, nos seus grupos empresariais, peçam para que todo mundo responda. Gente, ó, o questionário do empreendedor da comunidade é meia dúzia de perguntas. Tu não demora 2 minutos, é tudo objetivo. Tu não vai escrever nada, é só marcar. O do empresário, você vai demorar de 5 a 10 minutos, tu vai ter que fazer uma reflexão, mas também não passa disso. Gente, aquele momento que eu tô tomando chimarrãozinho, chegando em casa, tá chegando o feriado aí, amanhã vai estar todo mundo relaxando, eu vou estar trabalhando, mas você vai estar relaxando, então vai lá, responde esse questionário, aproveita esse momento, contribui e manda para o maior número de pessoas possíveis. Sim. E aí depois a gente vai entender como é que tudo isso se transforma em ação e projetos concretos, mas a gente vai ver isso no próximo bloco. Então fique conosco, está chegando aí. É isso aí, agora são 13h39, a gente vai para o nosso intervalo, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, FenaSoja 2026 e Tenondé Parque Hotel. Fica com a gente que tem mais. Cafezinho Missioneiro, volta já!
Novos Horizontes FM. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi, é ter com quem contar. Consulte as condições. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Ministério da Cultura e Prefeitura Municipal de Santa Rosa informam. Está chegando a FenaSoja dos 60 anos. A feira que conecta o agronegócio, empreendedorismo, gastronomia, diversos shows nacionais e culturais esperando por você. FenaSoja 2026, de 1º a 10 de maio no Parque de Exposições de Santa Rosa. Patrocínio Sicredi, Cooperluz, Ketem Bebidas, Icatu Coopera, GH, Sebrae, Ravan, Sulnet, Lactalis, Caixa Econômica Federal, Banrisul, Alibem e Corsan. Nossa natureza, movimento Rio Grande. FenaSoja 60 anos. Nosso ouro vem do campo. Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h44. A gente está de volta com o nosso cafezinho missioneiro, sempre com o apoio da Corsan, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, FenaSoja 2026 e Tenondé Parque Hotel. Hoje a gente conversou aí com a Lise do Sebrae. Estamos falando sobre o projeto Territórios Empreendedores Missões 400 anos, uma iniciativa aí para a gente conseguir mapear a nossa região e entender como que a gente pode desenvolver de forma estratégica e inteligente, né? Todos os setores, na verdade, né, Lise? Porque é um olhar amplo da região, né? E aí eu quero saber o depois, né, Lise? Depois que a gente conseguir, então, todas essas respostas, né, da comunidade, dos empresários, temos lá tudo mapeado, esse projeto começa a avançar. Qual a perspectiva de mudança para a região nesse sentido? Na verdade, antes a perspectiva de mudança é como que é que isso vai ser feito? Porque com base em todos esses dados, o que acontece? Começam os seminários, tá? Então, a gente tem 3 anos de projeto, a gente vai trazer uma pessoa acadêmica, né? É o Unicinos que está trabalhando conosco dentro desse projeto. A gente vai ter um consultor que vai analisar todos esses dados, esses ambientes. A gente vai reunir, mais uma vez, a gente vai convidar as classes empresariais, né? Os representantes das classes empresariais, empresários, governantes, poder público, para estar junto nesse seminário. E ali você começa a mostrar tudo isso que nós vimos. E agora? Aí a gente começa a estabelecer os planos de ações, né? Então, tu vai fazer o plano de trabalho olhando para diversos eixos, porque pode ser, turismo é mas inovação pode ser outro, sustentabilidade pode ser outro, educação empreendedora pode ser outro. Então, olhando esses resultados, agora a gente começa a tomar uma decisão de fazer o plano de ação, que ações que nós vamos fazer para sanar esse problema aqui, essa ameaça, esse desafio que a gente teve. Quem é que vai ficar responsável por fazer? Porque nós somos
um orquestrador dentro disso, né? Mas quem bota a mão na massa, quem vai fazer acontecer é a região como um todo. Ali tem que ter nome, tem que ter prazo, tem que ter indicador. E nós vamos fazendo esse acompanhamento, né? Então, daqui a pouco pode ser que a gente tenha que fazer uma visita técnica, pode ser que vamos olhar então um território que teve esse desenvolvimento, vamos levar algumas pessoas para se inspirar. São diversas ações que podem acontecer dentro desse planejamento, né? Como própria parte de capacitação também, mas muito de estabelecer esses planos de trabalho, fazer esse acompanhamento técnico, trazer as ferramentas que serão mostradas de acordo com cada planejamento, e nós estamos custeando, o Sebrae está custeando 100% esse projeto, Dani. A gente está colocando todo o recurso financeiro, nós não estamos fazendo convênio com ninguém para pedir recurso para fazer esse projeto acontecer. O que a gente pede é a participação. Sim, né? Então, sim. Esse é o pagamento, essa é a moeda de troca. Porque uma andorinha sozinha não faz verão. Sim. Não existe uma varinha mágica que venha aqui e faça acontecer, né? A gente precisa organizar as ideias. Então, eu acho que esse projeto é bem para isso. Organizar as ideias, olhar o que temos, olhar o que está acontecendo, olhar as oportunidades e o que podemos fazer para isso. Lizzy, agora uma coisa importante, enquanto tu falava, eu ficava pensando nisso na prática depois, porque já participei de alguns projetos grandes e eu gosto sempre de lembrar da Zissan aqui, porque a Zissan foi o início lá de um movimento na cidade 100% voluntário, tá? De pessoas que queriam fazer alguma coisa diferente, queria trazer alguma coisa diferente para a cidade, potencializar algumas outras coisas onde a gente via potencial. Então, assim, a gente não fez nenhuma pesquisa, mas juntamos várias cabeças e entendemos algumas dores e vamos fazer isso aqui. Então, começamos lá a parte criativa lá, então começamos com as feiras de rua, que era onde eu era responsável. E aí, hoje a gente vê, por exemplo, a Casa Combina, tá dentro da Casa Mário Quintana, em Porto Alegre, mostrando todo o seu trabalho. E a gente percebe que isso foi lá atrás, lá em 2018, 2019, que a gente começou a plantar porque a uma semente, coisa, ela porque demora, é isso, né? gente. Exato. Sabe que assim, ó, eu trabalho no Sebrae, vai fazer 21 anos. Eu comecei trabalhando com indústria da moda, passei pela área de serviço, fui para a área do varejo, porque os projetos vão vindo, a gente vai mudando, né? E entrei na área do varejo da moda e hoje trabalho com o turismo. E quando me ofereceram, né, você vai trabalhar com a pasta do turismo, eu já trabalhei anos, eu tive agente de viagem, eu sou guia de turismo formada, eu conheço muito bem a região, eu já trabalhei como consultora antes de ser funcionária do Sebrae, trabalhava como consultora, atuava na área do turismo, né? Tenho várias formações nessa área e eu digo, meu Deus, me deu aquele frio na barriga. Porque eu sei que o turismo, tu não traz o resultado do dia para noite, né? No varejo, tu traz. Tu vai lá, tu muda uma vitrine, tu muda a forma de a empresa fazer compra, tu controla o estoque dela, tu traz uma incrementação no digital, tu leva ela para uma visita técnica, ela vê, volta, implementa e pum. No outro mês o faturamento já melhorou, já deu resultado e é rápido, né? E no turismo, tu vai construindo, tu constrói um produto, daí tu tem que botar no mercado. E às vezes eu vejo, assim, os empresários me dizendo, até agora tô só colocando dinheiro, né? Mas chega uma hora que tu colhe, né? Aí, semana passada, uma empresária me disse, eu tô faturando 300% a mais do que eu faturava antes, graças ao Sebrae. Mas ela implementou tudo. Ela participa de tudo. Não tem ruim para ela. No Festival do Viva, ela tava com um grupo para receber, ela transferiu o grupo para estar ali, porque ela achou que era importante ela estar ali, não mandar um representante. Então é sobre isso, pertencimento, comprometimento, oportunidade, parceria, colaboração e também um pouco de estratégia que ela é necessária. E exatamente, eu falei tudo isso, quis falar da Zissan e tal, e de onde é que a gente já chegou por conta de um movimento lá atrás, porque existe uma mentalidade que a gente precisa mudar ou melhorar ou ampliar para que isso funcione, que né, é quem Lizzy? faz por mim, né? E quando que isso vai dar resultado, né? Então, assim, é não ser tanto imediatista, né? No empreendedorismo, a gente demora, uma empresa, ela demora no mínimo 2 anos para começar a dar uma rentabilidade, que é o que o empresário quer. No turismo, demora um pouco mais, às vezes, do que isso, né? A gente vê a Marta aí do Caminho das Missões. Pô, quando ela começou, cara, quem é que vai pagar para caminhar? As pessoas pensavam isso, é louca, né? Loucura. Hoje é o nosso Beijo produto. Pra Marta. Beijo pra Marta, a gente ama ela. Te ama ela.
hoje é o nosso produto com foco internacional. Sim. A gente levou para Lisboa, ela foi junto conosco, com o Sebrae, numa missão empresarial, fomos numa feira internacional, ela foi para Buenos Aires para divulgar, e é sobre isso, estamos concorrendo com Caminhos de Santiago de Compostela. Quem vai fazer o caminho, vem antes e já se prepara aqui, tem um spoiler do que quer fazer uma caminhada, né? E até esse ano a gente quer auxiliar também a questão do caminho, que é sobre isso, né? Pô, o caminho é um baita de um produto, o que precisa ainda para melhorar mais? Por que os outros não estão ganhando com isso, né? Então, aqui eu já consigo fazer um plano de ação. Sim, só pronto. que eu já faço um plano de ação. E aí, complementando isso que tu está falando, Lise, é aí que entra também a questão dos pequenos empresários, né? Dos pequenos negócios aqui na nossa cidade, porque todo mundo se beneficia com um projeto desses e depois ele, de fato, começando a render, né, Lizinha? Exatamente, né? Porque eu digo que o turismo é um dos setores mais democráticos, porque ele movimenta mais de 51 atividades, né? Todo mundo ganha. Então, é muito mais do que, às vezes, eu colocar uma empresa, eu vou gerar uma renda, vou gerar um emprego, mas o setor do turismo é o cara do posto de gasolina, é o da farmácia, é o da construção, é o eletricista, é o carpinteiro, o pintor, todo mundo vai ganhar, porque, cara, toda essa grana que tá aí precisa de gente para fazer acontecer, né? Depois o prédio tá pronto, eu preciso ambientar esse prédio. Depois de que tá pronto, eu vou precisar organizar o paisagismo dele, eu vou precisar melhorar o acesso. Aí eu vou precisar de pessoas que trabalhem dentro desse prédio, mas essa pessoa, ela tem que falar no mínimo um espanhol, tá? Então já começa aí. Você que está procurando emprego, qual é a capacitação? Vai agora no Senac, né? Que é um dos nossos parceiros, né? E vai fazer o cursinho básico ali. Procura o Sebrae para começar a fazer o planejamento, seu plano de negócios e pensar como que eu posso colocar uma empresa olhando para essas oportunidades. Ou melhorar a minha empresa, ou potencializar o que eu já tenho. Ou criar um novo produto, ou criar uma nova experiência, né? Então, tem várias formas, né? Como que a gente inova, né? A inovação não é fazer algo que não existe, né? É também, mas... É também, mas tá? A inovação tem todo que é lugar, mas ela né? pode ser incremental. Exato, tá? sempre. Então, a incremental eu pegar algo que já tem, mas eu dou um clique aqui, eu faço algo diferente, né? E que lá a gente viu, trazendo para a gastronomia, né? Vou trazer um exemplo bem simples, que é a pizza, né? Todo mundo come pizza, mas aí teve um que fez a pizza no cone, por exemplo. É a mesma pizza, mas eu incrementei. Então, um exemplo básico para mostrar como que tu pode inovar. Agora, tu falando, Lise, eu ouvindo tu falando lá de todas as oportunidades que vão surgindo, da necessidade de uma pessoa que fale outra língua, e a gente percebe o quão grande que essa visão precisa ser para que a gente sinta isso no médio, curto e principalmente no longo prazo. E esse tipo de projeto, ele ajuda a organizar, né, os investimentos, as oportunidades, o quanto que na tua visão isso é importante, uma coisa grande com visão e participação popular das lideranças. Dani, eu acho que é conversar, sabe? É todo mundo tá na mesma batida, na mesma mesa, todo mundo sabendo o que tá acontecendo, para onde que a gente tá indo. Porque as coisas não podem ser isoladas. Exato. Não pode Porto Xavier tá fazendo uma ponte internacional, eles estão fazendo um parque temático lindo e a gente nem sabe disso aqui, tá? Porque se eu quero melhorar o turismo, uma das metas que o Álvaro bate muito, é aumentar a taxa de permanência do turista na região, tá? Exato. Isso é um indicador, né? Importante. Como que eu faço? Hoje, qual é o indicador que nós temos? Ele dorme uma noite. E ainda tem o que não dorme, tá? O que viaja de noite, faz a visita, que vem de excursão, termina o som e luz, pega o ônibus e volta. Ele não ocupa nem o pernoite. Aqui em Santo Ângelo, em 2019, a gente fez um levantamento, ele ficava 45 minutos. Exatamente. Então, se eu tenho mais produtos para mostrar, ele vai precisar ficar mais tempo. Mas daí eu tenho que entender também, e falando de uma forma bem básica, Dani, o que é que a região fez? Tem. O que é que tem? Pro cara que é ali do nosso transporte, que é o Rota 77, quando pega um cliente no hotel e ele leva, ele sugere: você está aqui? Quantos dias você vai ficar? Você já viu tal coisa? Você já foi em tal lugar? Você sabe que nós temos isso e isso? É falar, é explanar. Eu digo assim, uma vez eu dei um curso para taxista e eles, mas como que eu posso? Eu não sei tudo. Cara, cria um portfólio, sabe? Uma coisinha bem básica, tá?
tá? Tu pode pegar até uma pastinha daquelas que quando a gente ia no colégio que era plastificada, coloca os folders ali dentro e deixa dentro do teu carro. Ah, eu posso melhorar, eu posso ter um tablet com imagem? Perfeito, Pode. Maravilhoso, pode. Pode o que tu quiser. Mas coisas simples, mostrando, eu conheço a minha região, eu valorizo, eu quero que você fique aqui, eu falo bem. E então, assim, isso é básico, né? Então, conectar as ações, conectar as iniciativas, pensar de forma colaborativa, não ter a questão dos ciúmes de uma cidade para outra. A gente tem muito o egocentrismo muito forte. Se não é no meu município, então eu não vou valorizar, eu não vou porque não vai ser aqui. E a gente tem que entender que nós temos âncoras. Em qualquer ação que a gente vai fazer, a gente tem uma âncora que é a que puxa. Então, hoje, uma pessoa não vem lá de São Paulo para ir especificamente, daqui a pouco, olhar uma propriedade no turismo rural. Ela não vai fazer isso, porque São Paulo é super desenvolvido para o turismo rural. Mas ela vai vir porque nós temos o patrimônio histórico da humanidade. Agora ela que só tem aqui. E só tem aqui. Mas aí ela está aqui. Aí o que é que eu faço depois que eu visitei o sítio, que eu olhei o Som e Luz, que eu comi o carreteiro campeiro, né? Que eu já fui ali no Museu da Erva Mate, no Tenondé, eu já fui na fonte. E agora? Tá? Agora entra as propriedades rurais. Agora entra o monumento lá, entra a cavalgada, entra a caminhada, entra o piquenique, entra a experiência da erva mate, entra a experiência de chás. Olhar também para a história. Estude qual é a nossa história, qual é o legado que essa região, que os jesuítas deixaram, qual é o diferencial que tem em cada um dos sítios. Não fazer igual, né? Por exemplo, Santo Ângelo era a questão do processo produtivo da erva mate. Tá batendo de maduro, precisamos de experiência. São João Batista tinha a questão da música, da harpa, né, do ferro, né, do fogo, a quinta, que era onde tinha as ervas medicinais. Então, eu não posso ter uma experiência de ervas medicinais, eu não posso ter ervas medicinais processadas, melhoradas, já embaladas, eu não posso fazer algum momento que eu tenha algo para oferecer para isso. Vamos lá em São Nicolau, temos a adega, lá é o vinho. Então, cada ponto tem um potencial, né? E é por isso que a gente precisa se conversar, exatamente, né? E aí é não fazer todo mundo igual. Se a gente se conversa e se conecta, a gente pode fazer ações complementares que se casem, que se vendam e que lá no final vai aumentar a taxa de permanência. Com isso, vai aumentar o incremento de faturamento dentro da região. A região vai faturar mais, vai gerar mais impostos e aí a gente começa a ver que o movimento está acontecendo e aí vai. Todo mundo ganha. A hora difícil é agora, né? Eu digo, então, nós somos os pioneiros, tá? Porque a gente diz, já está há muito tempo falando de turismo, mas ele demora para construir. Gramado não se construiu do dia para noite. E como que Gramado teve sucesso? Organização comunitária. Exato. Tá? Comunidade participante. Comunidade participando. O Natal deles não é feito isolado. A comunidade está lá. Tem voluntários, tem pessoas que trabalham durante o ano todo lá na fábrica do Natal para ajudar. Então é sobre isso. Perfeito. Vamos se dedicar. Lizzy, tá no final a gente fala muito, né, Dani? É bom, né? Eu adoro quando tu vem. Adoro quando tu vem. Duda, só para confirmar, quem tá assistindo lá pelo YouTube já consegue visualizar lá o QR Code. Tá conseguindo ver o link? Não, depois. Então, assim, ó. Se tu quer participar, o tema de casa é acessa o cafezinho depois lá pelo YouTube, vai ter lá o QR Code, tu vai conseguir acessar o link. Na descrição do link também lá do YouTube, a gente vai deixar o link para a comunidade, para os empresários, para responderem. E assim, vai ter no corte lá, enfim, tem como buscar, você não entra no site do Sebrae, né, Lizzy? Vai ter lá também. Do nosso o importante Instagram é participação. Lizzy, mais uma vez, obrigada. Me liga, 55999711263, que eu mando direto para você. Essa mulher é demais. Hoje a gente falou de território, mas no fundo a gente falou de decisão, porque desenvolvimento não acontece por acaso, ele é construído, ele é articulado e principalmente ele é compartilhado. E quando uma região entende isso, ela deixa de esperar o futuro e começa a construir o seu próprio caminho. Nosso agradecimento aos nossos parceiros aqui do Cafezinho, Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar e um destaque especial ao Tenondé Parque Hotel. Viver as Missões começa por aqui, recebendo aí visitantes, conectando experiências e fortalecendo o turismo regional.
regional. E claro, a FenaSoja 2026, nosso ouro vem do campo, que começa amanhã e segue até o dia 10 de maio, reforçando ainda mais este movimento de desenvolvimento, inovação e protagonismo regional. Um ótimo dia a todos e até o próximo cafezinho. E estaremos na FenaSoja, passe no nosso estande, vamos estar lá. Obrigada, gente. Beijão. Tchau, tchau.